Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, neste último vídeo desta série, vamos falar um pouco sobre a nossa origem e o nosso propósito. A singularidade humana reside na capacidade de pensar, criar, refletir, empatia, enquanto outros seres vivos seguem seus instintos básicos de sobrevivência. Nós, seres humanos, somos únicos capazes de sonhar, de questionar a nossa própria origem. Dentro desses questionamentos estão as mais importantes perguntas que há milênios têm intrigado a humanidade, a saber, quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, qual é o nosso destino, qual é o nosso propósito. Bem, a pluralidade de respostas são vastas, mas se levarmos em conta as duas principais correntes que estudam a origem humana, a saber, o criacionismo e o evolucionismo, teremos duas respostas divergentes. O evolucionismo vê o ser humano como uma espécie biológica que evoluiu ao longo de milhões de anos, compartilhando um ancestral comum com as outras espécies. Segundo essa perspectiva, os humanos são primatas pertencentes à classe de família Hominidae, que incluem também os grandes macacos. Já o criacionismo sustenta que há um salto qualitativo muito grande entre os seres humanos e os animais, que não podem ser explicados por transformações sucessivas, mas pela diferença entre ambos. Bem, seja qual for as divergências, uma coisa todos querem saber: o que faz o ser humano ser especial. Mas se levarmos em conta a definição evolucionista, que para esta corrente, nós seres humanos somos apenas animais evoluídos. Mas, com isso em mente, alguém pode criticar. Que base racional teremos em dizer que, por exemplo, num acidente, o salvamento de uma idosa de 80 anos deve ser prioritária em relação a um cão? Eu, em particularmente, ficaria muito insatisfeito ao ver que um animal de estimação, seja lá qual for, tem prioridade acima de uma criança, um idoso ou pessoa qualquer. Embora cientificamente foi comprovado que o ser humano compartilha 98,8% do seu DNA com os animais, mesmo assim, isso não torna o ser humano mais uma espécie de animal. A despeito dos 98,8% do DNA que o ser humano compartilha com os animais, há dois fatores que são exclusivamente encontrados apenas nos seres humanos. O primeiro fator é o fator da necessidade que o ser humano tem de Deus. Como os pulmões necessitam dos oxigênios, como a planta necessita da água, o ser humano em si necessita de um Deus, necessita do seu Criador. Ele foi projetado para estar interconectado com o seu Criador. Nós, seres humanos, somos seres espirituais. Como tinha dito no vídeo anterior, há um vazio com forma de Deus. Esse vazio não pode ser preenchido com outras coisas senão pelo próprio Deus. E pode crer também que no coração de Deus há um vazio, há espaço para cada um de nós. De facto, o salmista Davi escreveu: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. O segundo fator, talvez a mais importante de todas, é que nós somos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Veja o que diz a narrativa bíblica. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem não foi apenas criado à sua imagem ou semelhança de Deus. Não foi criado apenas para respirar. Nós também, Deus nos convida a fazer parte do domínio da sua criação. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mas o que significa a imagem e semelhança de Deus? Tomás de Aquino, teólogo italiano do século XIII, escreveu em sua obra Summa Theologica que a imagem de Deus no homem é a sua alma, que é capaz de conhecer a Deus, que se manifesta em três maneiras: o conhecimento, o amor e a liberdade. A escritora norte-americana Ellen Golding White escreveu em sua obra Patriarcas e Profetas a seguinte redação:
A natureza do homem estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus. De facto, a imagem e semelhança de Deus reside na nossa capacidade de amar, de conviver com os outros, de estar em paz, em tranquilidade com o nosso semelhante. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos o representante de Deus na Terra. E qual é o propósito da vida? Qual é o nosso sentido aqui neste mundo? Será que nós fomos feitos apenas para viver e respirar? Para vários pensadores céticos e ateus, o significado ou o propósito da vida podem ser encontrados na própria vida, na evolução, na busca pela felicidade, entre outras. O famoso poeta inglês William Shakespeare escreveu em sua obra Macbeth a seguinte definição: a vida não é nada além de uma sombra que anda, um ator simplório afetado em seu instante sobre um palco que depois não é mais ouvido, um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria, ou seja, significando nada. É isso então a vida? Sem propósito, sem significado, significando nada? Talvez seja por isso que a sociedade moderna acabou por comprar a ideia ateísta de que a vida é simplesmente uma passagem, de que a vida é somente o que vemos e pode ser terminada com a morte. Para este pensamento cético, a vida deve ser vivida, aproveitada a cada momento. O que importa é hoje, o aqui e agora, que comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Que belo engano. Isso talvez seja até compreensível para as pessoas que vivem sem Deus, para as pessoas que sentem que suas vidas não têm propósito nenhum, não têm significado. Mas o que é mais difícil de compreender são as pessoas que dizem ser cristãs, crerem em Deus e mesmo assim têm essa ideia ateísta de que a vida é simplesmente comer, beber, que amanhã morreremos. Eu pergunto a essas pessoas como conciliar essa ideia ateísta com a crença num Deus eterno. Sendo assim, isso acaba por excluir Deus. Se a vida é somente comamos e bebamos, que amanhã morreremos, para que ter a necessidade de um Deus? Para que Cristo tinha de vir para morrer pelos nossos pecados? Isso parece um paradoxo, uma contradição que não se encaixa, você não acha? Mas quando leio a Bíblia, vejo o propósito de Deus, vejo totalmente o contrário. Veja o que diz a Bíblia. De tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque é isso o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até os que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A vida tem um propósito, tem um significado, conforme os planos de Deus. Nós não fomos criados para viver vagueando pelo mundo como que se tudo acabasse com a morte, vivendo como os animais. Deus nos criou com amor e desígnio, um propósito claro, um destino divino. Não somos acaso nem obra do acaso, mas sim criaturas feitas com cuidado. Com mãos de amor, Ele nos moldou, e um coração que bate, Ele nos deu, para amar, servir e glorificar o Criador que nos fez com tanto amor. Nossa vida é um rio que flui com propósito, guiado por Deus como um destino glorioso. Não somos folhas levadas pelo vento, mas sim árvores plantados com fundamento. Deus nos criou para brilhar, como estrelas no céu, sem igual, para refletir sua glória e amor, e trazer luz ao mundo, como um coração puro. Todos nós andávamos desgarados como ovelhas, cada um vivia uma vida sem propósito, sem sentido e sem significado, mas o Senhor fez cair sobre ele, o seu ungido, a iniquidade de todos nós. O peso que nos ameaçava, o castigo que nos trazia paz, foi derramado sobre ele. Sabe por quê? Porque ele amou de tal modo o mundo, que entregou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Uma vida em abundância, com qualidade, com propósito e significado e sentido. Deus nos prometeu uma vida. Ele enviou seu Filho para que tenhamos vida, para que todos tenhamos vida em abundância. E qual é a promessa maior? Ele fez a sua promessa maior no livro do Apocalipse. Ele entrará em nossa casa, comerá conosco e nós com ele.
Em suma, seremos bons amigos. E quando ele voltar para julgar o mundo, ele aproveitará para reencontrar os seus amigos. Em seguida, ele levará os seus amigos a um lugar que ele foi para preparar. Ele levará o seu amigo para um lugar onde nunca haverá mais dor, nem tristeza, nem sofrimento. É isso o propósito, o significado da vida. Que tenhamos a vida em Cristo, tenhamos a vida em abundância.